Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está de gravação, olá, olá. Mais uma segunda-feira, 21 de março de 2022. Estamos aqui para a gente poder começar mais uma semana de lives, para a gente poder trocar ideias a respeito do universo da docência em dança. Eu sou Priscila Pata, sou professora de dança há 22 anos. Tenho formação livre acadêmica, sou a criadora do método Corpo Onda Ensinando a Ensinar. E estamos aqui para a gente poder começar mais uma live. Essa semana, segunda-feira, a gente conversa sobre quanto vale o seu cachê. Então, essa série de lives onde a gente vai falar sobre precificação do nosso trabalho, como é que a gente pensa precificação, como é que a gente pensa remuneração, como é que a gente pensa esses contratos de trabalho, que a gente pode olhar para o mercado vigente, fazer uma análise dele, ver se realmente é o que nos interessa, é o que é possível ser feito ou se há estratégias, se há outras formas de pensar a remuneração e a precificação do nosso trabalho com dança. Provavelmente vocês vão ouvir bastante barulho hoje, porque tem um gatinho aqui muito levado, aqui comigo, que está hoje com a corda toda. Então eu achei melhor deixar ele aqui dentro do que lá fora miando. Qualquer coisa vocês me avisem. Então vamos lá. Então o tema de hoje, especificamente falando, vai ser: você ainda recebe porcentagem? Polêmico, né? É muito comum ainda hoje que a gente, professores e professoras de dança, muitos e muitas de nós, receba porcentagem do trabalho, né? Então, você já deve estar pensando aí, não, isso é super normal, é assim que o mercado funciona. É assim que o mercado tem funcionado também, né? Porcentagem não é a única forma de pagamento pelo nosso trabalho, mas é uma das formas mais recorrentes. Mas a gente pode pensar também, por que será que essa é uma prática vigente na nossa área? Por que será que as pessoas pagam a metade daquilo que a gente produz, se a gente não produz... Ó, o gato, eu falei. Se a gente não produz pela metade, se a gente produz por inteiro, por que será que a gente acha normal ter essa prática ainda hoje, né? Quer dizer, você tá lá trabalhando num lugar, fazendo parceria com uma instituição, seja ela pública ou privada, e aí você despende do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua experiência, de todo o investimento de tempo, dinheiro e prática que você teve para poder se qualificar como profissional, e na hora de receber você recebe a metade. Por que será que a gente acha que isso é normal? E por que será que a gente não propõe outras dinâmicas de pagamento, outras lógicas de relação de trabalho? Então vamos lá, acho que a primeira coisa é pensar que muito do que a gente ouve, né, das instituições, dos contratantes, das contratantes, é que esses espaços físicos, eles estão nos oferecendo a infraestrutura para a gente poder executar o nosso trabalho. Então você tem lá a escola de dança, ou o espaço, né, que seja, vamos considerar como escola de dança. E o contratante, a contratante, eles já estão arcando com aluguel, água, luz, internet, os materiais de limpeza, os funcionários, né, de limpeza, do administrativo, recepção e etc. Então, como ele já faz essa parte toda, ele só consegue ou ele só considera justo pagar a você, que também é um profissional daquele lugar, assim como a recepcionista, pessoal da limpeza, pessoal do administrativo, ele considera justo que te pague só 50% do que você produz.
Será que para recepcionista, para o pessoal da limpeza, da cozinha, do marketing, será que para os advogados daquela empresa, contadores e a si próprios, também esses contratantes estão pagando a metade? Ou é outra lógica, né, de contratação que opera? Então, isso é muito importante da gente pensar, né? Você é um profissional. Se você está trabalhando com uma instituição, via de regra, não faz sentido que você receba de uma maneira diferente aos demais funcionários e funcionárias. As funções, elas são diferentes e elas são específicas. O trabalho que você faz como professora de dança, professor de dança, não é o trabalho que a profissional, a secretária ou o secretário faz. Né? São áreas diferentes, são funções diferentes. Mas juntos, esses profissionais e juntas essas áreas é que vão fazer aquela instituição funcionar. Então, eu posso fazer uma analogia, por exemplo, com uma empresa de telefonia. Pensa aí numa empresa de telefonia nacional, dessas grandes. Eu não vou ficar falando nome aqui para não ficar fazendo propaganda de graça para esse povo que já está muito bem no mercado, obrigada. Mas pensa aí na operadora telefônica que você trabalha com ela, que você contrata ela. Né? Então, você tem essa empresa gigantesca. Essa empresa é composta por vários setores, mas todos os setores trabalham para que a empresa funcione, para que a empresa opere no mercado, para que a empresa tenha posicionamento de mercado, tenha autoridade e tenha essa funcionalidade acontecendo ali da melhor maneira possível. Então, seja você a pessoa do marketing, seja você a pessoa da contabilidade, seja você a pessoa da diretoria, seja você o funcionário que vai trabalhar na ponta, né, lá no quiosque do shopping, seja você o funcionário que for a função que você estiver ocupando dentro dessa empresa de telefonia, que a gente está usando aqui como analogia, você está trabalhando para que essa empresa vigore no mercado, para que essa empresa se prospere, funcione no mercado, né? Então, não faz sentido você receber 50% daquilo que você produz, né? Ou seja, quando você é contratado dessa empresa de telefonia, por exemplo, eles te pagam um valor fixo, eles vão te pagar um salário que vai ser combinado. E esse salário, ele compreende algumas funções que você tem que desempenhar dentro daquele lugar. E geralmente esse salário, ele vai estar construído em cima daquilo que é praticado no mercado. Então, o que é praticado no mercado de telefonia? Você vai ter ali uma média e a partir dessa média cabe a você decidir se te interessa ou não. Mas você não vai receber 50% daquilo que você produz, sendo que os outros 50% vão ficar para a empresa, porque a empresa está te oferecendo a infraestrutura. Isso não existe. Quer dizer, existe, mas não deveria existir. Então, voltando para a nossa área, essa é uma primeira questão, né? Então, qual que é a diferença entre receber, né, porcentagem e receber hora-aula? Acho que uma diferença básica é que você recebe a metade daquilo que você deveria ou que você poderia receber. Você, como um profissional que está prestando um serviço a partir de algo para o qual você está qualificado, né? A outra questão, né, da diferença entre você receber porcentagem e você receber por hora-aula é que na porcentagem você depende do número de alunos em sala de aula, porque falar em receber porcentagem em dança é falar em receber por aluno, né? Então a porcentagem ela é baseada, na mensalidade que o aluno paga para a instituição. Então eu vou colocar aqui a título de exemplo que uma instituição X ela cobra R$100 de mensalidade de um aluno para que ele faça a aula 2 vezes na semana. Então, esse aluno ele faz 8 aulas no mês e ele paga R$100 para a instituição. Logo, a instituição paga R$50 para o profissional e retém R$50. Qual é o sentido dessa forma de pagamento? Eu acho que cabe essa pergunta. Então, se você tiver um aluno em sala de aula,
Para você dar 8 aulas no mês, você vai receber R$ 50. Se você tiver 2 alunos, você recebe R$ 100. Se você tiver 4 alunos, você recebe R$ 200. Só que o botijão de gás, gente, já está custando 110. O ônibus em Belo Horizonte é R$ 4,50 cada passagem. E aí, quando a gente pensa em precificação, é grande. Quando a gente pensa em precificação do nosso trabalho, mais do que aquela hora trabalhada especificamente falando, e que é importante, a gente já vem conversando a respeito de como precificar a sua hora-aula, você precisa contar também com o deslocamento que você tem de ida e volta da sua casa até o local de trabalho, e você precisa contar também com a sua alimentação. Então, é no mínimo o valor da sua aula, o deslocamento e a sua alimentação para você estar ali naquele lugar, compartilhando de algo que você teve investimento de tempo, de dinheiro e do seu próprio corpo, né, como instrumento de trabalho para poder se qualificar naquilo que você é um profissional. Né? Então, pensar em receber porcentagem do seu trabalho, né, sob a justificativa de que a instituição que te contrata, ela te oferece a infraestrutura, não faz sentido. Tanto não faz sentido que existem várias instituições de dança que trabalham por hora-aula e, inclusive, trabalham no regime CLT pagando salário. Isso vai da especificidade de cada uma das instituições, mas isso mostra pra gente que é possível pensar o nosso mercado de trabalho, precificação, remuneração, formas de pagamento de formas diferentes. Então, a porcentagem, ela é, digamos assim, a maneira mais prática para as instituições, porque ela não prevê vínculo trabalhício, né? E ela força o profissional a ter que se engajar, por exemplo, na captação dos alunos. E eu já falei aqui em outras lives também que eu não sou a favor de professor e professor de dança ter que fazer captação de aluno. Isso não é responsabilidade nossa, sempre e quando a gente trabalha com instituições. Isso é responsabilidade do marketing da instituição. A sua responsabilidade é dar a melhor aula possível, desenvolver um trabalho com seus alunos. Né? Então, quando você recebe por porcentagem, a gente está falando que receber por porcentagem é receber 50%, pelo menos, tem algumas instituições que pagam menos, outras que pagam mais, mas 50% é a média, é o mais praticado. Você recebe a metade da mensalidade que o aluno paga para a escola, paga para a instituição. Né? Então, se você, por exemplo, opera com instituições cuja mensalidade é R$ 70, R$ 80, né? Por aluno você vai receber a metade disso. Então, para que isso valha a pena para você enquanto profissional, né, no final do mês, você precisa ter turmas lotadas de alunos pagantes, porque não vale para os bolsistas nem para os inadimplentes, né? Isso ainda é outra questão, para que você tenha um salário, digamos assim, né, para que você tenha um montante que vale a pena, que pague as suas contas. Né? Quais são os problemas, né? A gente já está começando a listar aqui alguns problemas de receber por hora aula. Um problema é você receber a metade quando você poderia receber integralmente. Outro problema é que você recebe a metade daqueles alunos que são pagantes. Então ainda tem isso, se um aluno está inadimplente, via de regra a instituição, ela não vai assumir essa responsabilidade. E aí você vai ficar sem receber. Estou falando de via de regra, tá? Não estou falando de via de exceção. Logo, a responsabilidade de captação de aluno é sua. Então, você já está acumulando funções. A gente pode pensar em acumulação de função. Porque se você está sendo contratado como profissional de dança, professor e professora para dar aulas, a função da captação não é sua, é do marketing. Se você capta aluno, você está acumulando função, você tem que receber por isso também. A sua função é, uma vez que o aluno chega para você em sala de aula, você vai manter ele ali. Você vai fidelizar o seu aluno. E por que você vai fazer isso? Porque você é um profissional sério, seu trabalho é competente, o suficiente para a pessoa querer ficar ali. Né? Então, a gente já falou um pouco disso, né? Da diferença entre
receber hora-aula e receber porcentagem, é que na porcentagem você recebe a metade daquilo que você poderia, daquilo que você deveria receber, né? E por que é importante a gente pensar nisso então, né, gente? Olha só, é muito diferente quando a gente está trabalhando, queridos. É muito diferente quando a gente está trabalhando com turma e quando você trabalha com aula particular. Você já pagou para fazer uma aula particular uma vez na vida? Em geral, o preço sai muito mais caro do que uma mensalidade de uma turma regular, né? Fazer aula particular. Sozinho, quando você tem 100% da atenção daquele profissional, daquela profissional só para você. E, obviamente, tende a desenvolver mais rápido, exatamente porque você tem aquela exclusividade de trabalho voltada para o seu corpo, né? Para as especificidades do seu corpo. Então, você paga a mais por isso, né? É diferente de estar numa aula em grupo, onde a aula é pensada no desenvolvimento do grupo e não nas particularidades de cada uma das pessoas presentes, como é no trabalho da aula particular. Então, quando você consegue pensar nesse trabalho, né, das aulas particulares, o valor, né, e o preço disso, ele é mais alto por causa dos benefícios que você recebe desse trabalho particular. Em contrapartida, o trabalho em grupo, em turma, ele tem um valor mais baixo, mas você recebe no montante. Uma vez que você consegue encher a turma, então você tem naquele montante, na mesma hora trabalhada, você tem diversas pessoas ali, onde você vai atuar, você vai trabalhar com elas, né? E aí o pagamento que você recebe, por isso ele acaba ficando proporcional, né? Você recebe menos, mas tem mais pessoas em sala de aula. Na aula particular você recebe mais, mas você tem uma pessoa só em sala de aula. Via de regra, as pessoas que fazem aula regular tendem a permanecer por mais tempo. Em contrapartida, na aula particular, as pessoas tendem a permanecer por menos tempo, por duas razões básicas. A primeira é pelo preço, que as pessoas acham que é caro, e a segunda é porque elas desenvolvem muito mais rápido. Então, logo elas podem voltar a se integrar em turmas regulares, de níveis mais avançados ao que elas se encontravam antes, porque elas já estão preparadas, né, para poder acompanhar aquele trabalho. Então, trabalhar com turma, recebendo por porcentagem, é perder dinheiro dentro dessa lógica que a gente está falando. Por quê? Porque você depende de alunos em sala de aula, alunos pagantes, não serve para bolsistas e inadimplentes. E nem sempre a instituição faz a captação de alunos junto a você. Então, pensando nisso tudo que a gente falou nessa primeira parte, o que vale mais a pena? Vale mais a pena continuar recebendo a metade ou recebendo o integral? Né? Porque você pode estar pensando, mas eu não tenho condições hoje em dia de trocar de lugar. Eu não posso sair de onde eu estou agora para poder ir para um outro lugar. Mas todos os lugares pagam dessa forma. Mas eu não sei como cobrar por hora-aula. Mas eu não quero ser a figura chata que vai bater de frente com as instituições para trocar a minha remuneração. Eu acho que, voltando lá na pergunta, né, o que vale mais a pena, receber metade ou receber inteiro, né, integral, eu acho que ninguém discute que é melhor receber integral. Isso eu acho que ninguém discute, né? Todo mundo quer receber e receber bem por aquilo que faz, né? Principalmente que a gente está considerando aqui profissionais sérios e sérias, né? Então, acho que esse é o ponto número 1. Se a gente concorda, então, que a gente não só merece, mas como vale a pena que a gente receba de maneira integral, então o próximo passo é a gente pensar como fazer isso. E não vai ter jeito de fazer isso sem confrontar as instituições. Agora, confrontar não significa bater de frente, não significa fazer barraco, não significa arrumar confusão, não significa brigar com as pessoas, não é isso. Mas significa criar outros espaços que sejam mais possíveis, e isso pode ser feito coletivamente.
mas ele não vai ser feito a partir da imposição. A Pata falou que a gente merece ganhar integralmente, então a partir de hoje eu não aceito receber 50%. Não é assim. As coisas elas não brotam, as coisas elas são construídas. E o primeiro passo para a gente poder construir, esse espaço, esse lugar onde eu recebo integralmente por aquilo que eu produzo, é construindo consciência sobre o meu trabalho. Meu gatinho tá aqui, já falei, né? É você tomando consciência sobre como funciona o seu trabalho, o que significa ser um professor ou uma professora de dança, né? Como que você constrói a sua metodologia, a sua didática, né? Qual é a abordagem de ensino-aprendizagem que te interessa, qual é o tipo de pedagogia em dança que te interessa, que profissional é você, né? Ou seja, qual é a visão de dança que você tem, no que você acredita, qual que é a transformação que você como profissional pode levar para o seu alunado. E não só para o seu alunado, mas para os seus colegas de trabalho e quiçá para o seu contratante, né? Então, o primeiro passo é você ter consciência disso, né? O que significa ser um profissional de dança e quem sou eu enquanto profissional de dança. Por quê? Porque uma vez que você tem essas informações muito claras, fica mais fácil de você entender, então, com quais instituições você quer fazer aliança, né? Aonde você quer trabalhar. Se você decide que você quer trabalhar com outras instituições, porque tem uma série de vantagens, né, de alinhar o seu nome, né, a sua carreira a outra instituição, então você vai pelo menos começar a escolher melhor que lugares são esses. Não que os outros lugares sejam ruins, necessariamente, mas eles não têm às vezes o perfil que a você interessa, né? Eles não falam a mesma linguagem que a sua. Uma analogia muito básica para a gente pensar isso é em marcas de roupas e calçados esportivos. A gente tem várias marcas aí que são mundialmente conhecidas, né? Todas elas têm uma qualidade que é indiscutível. Tecnologias maravilhosas. Agora, inclusive, trabalham com materiais que não são tóxicos, que não... como é que chama esses nomes? Que não ferem a natureza. Não sei como é que fala isso para a área de roupas e calçados. Se também se diz biodegradável. Não sei se é essa a nomenclatura, mas digamos assim, não fere a natureza, né? Não são tóxicos, são recicláveis, são inteligentes, etc e tal. E, no entanto, você escolhe um e não outro. Tem sempre um que tem mais a sua cara. Pensa em marca de smartphones, existem várias, né? Todas elas muito bem colocadas no mercado, com qualidades indiscutíveis, mas tem sempre uma que é aquela que você escolhe porque ela tem mais a ver com a sua personalidade. Ela representa melhor aquilo que você acredita e isso acontece em nível inconsciente. Agora, em se tratando do nosso trabalho, essas escolhas elas vão acontecer cada vez mais no nível consciente. Quer ver um exemplo? Eu comecei a trabalhar com algumas instituições, né, de projetos sociais, algumas ONGs, há muitos anos atrás. E eram ONGs muito importantes no Brasil, assim, empresas muito grandes, né, coisa muito séria. E quando eu comecei a trabalhar nesses lugares, eu comecei, obviamente, a comparar com todos os outros que eu trabalhava, que tinham funcionamentos diferentes. Não é que era ruim, né, que era pior, não é isso, mas o funcionamento era diferente. E o que começou a me interessar nessas ONGs, que foi onde durante um período muito grande da minha vida eu fiquei trabalhando com projetos sociais e programas culturais dentro e fora do Brasil, era primeiro, a visão que eles tinham, missão que eles tinham naquele lugar. Ou seja, qual era a transformação que esses lugares queriam oferecer para as pessoas que ali chegavam, sejam os profissionais, os funcionários, seja o alunado, né, o público deles.
Então, eles queriam oferecer transformações na vida daquelas pessoas, transformações que fossem consistentes e duradouras. Isso é uma coisa que me interessa. Segundo, eles acreditam que a arte é um veículo transformador da vida dessas pessoas. Eu também acredito nisso. O tratamento que eles davam para os profissionais e para as profissionais era do maior respeito possível. Então, a gente se sentia valorizado, a gente se sentia de fato pertencente naquele lugar. Você sabia que o seu trabalho tinha alguma valia, tinha alguma serventia ali, porque isso era perceptível em todas as instâncias do trabalho. E além disso, tinha uma remuneração que correspondia ao tipo de trabalho que a gente oferecia. Então, tinha todo um conjunto da obra que fazia com que eu escolhesse esse lugar e não outro. Então, eu falei, ótimo. Eu já passei por vários lugares, hoje em dia me interessa mais trabalhar com esse tipo de instituição. Mas por quê? Porque eu já estava começando a ter claro para mim que tipo de profissional eu era. Que tipo de professora de dança me interessa ser, como que me interessa conversar com o meu alunado, qual é o pensamento de dança que eu tenho. Eu acredito nesse tipo de dança e não em outros. Eu aposto nisso, eu aposto na dança como formação do ser humano, como formação cidadã. Eu acredito na dança operando nisso, Formação cidadã, quem sou eu dentro dessa cidade, dessa sociedade, quem sou eu dentro desse lugar, para além da questão estritamente artística, Então, isso tudo me ajudava a fazer essas escolhas, E aí eu posso pensar, até que ponto, então, receber 50% daquilo que eu produzo é bom? Hoje em dia, para mim, é sempre quando eu não dependa disso. Eu já tenho os lugares no mercado onde eu atuo. Se isso vem para mim como um extra, tudo bem. Eu não dependo disso, então é um extra, Quer dizer, eu já faço a minha atuação, já faço o meu trabalho. Hoje em dia nem com as ONGs eu trabalho mais, já migrei para outro mercado. E sempre quando aparece como convite, eu pego. Porque eu não dependo disso. E aí por que eu pego? Por duas razões básicas. A primeira, porque eu realmente acredito nesse círculo de apoio. Eu acredito em pensar o mercado dessa forma colaborativa e não competitiva. Não que não exista competição, eu sei que existe. Mas cada vez mais eu opero e atuo a partir da lógica de cooperação. Então, sempre quando alguém acha que o meu trabalho pode servir, eu vou com o maior prazer. Porque eu sei que aquilo é uma situação pontual, uma situação esporádica, eu não preciso mudar todo o meu planejamento de trabalho e eu vou ali colaborar com aquela pessoa. Consequentemente, eu vou ter uma série de vantagens ali, que é o meu trabalho chegando mais perto para várias pessoas que de repente ainda não me conhecem, que de repente ainda não acessaram os meus conteúdos. E quem sabe futuramente elas possam vir a ser meus alunos e alunas também. Mas não nessa lógica da competição, Eu vou lá para pegar o aluno do outro. Não é isso, eu não acredito nisso também. Quem me conhece já sabe. Mas é nessa lógica de que sempre tem mais gente para a gente conhecer, para nos conhecer também. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena você receber 50%. Se isso não vai determinar a sua forma de trabalhar. Quando você está iniciando também a sua trajetória como professor, como professora de dança, vale a pena às vezes você se afiliar a instituições que pagam 50%, mas eu acho que não todas, ou seja, não montar toda a sua grade de trabalho a partir de instituições que paguem dessa forma, pela mesma razão. Porque você vai estar construindo a sua autoridade, você está construindo o seu nome no mercado. Então é interessante para você que faça com que as pessoas saibam que você exista, que você está ali na cidade, que você está atuando nesses lugares, que você trabalha com dança dessa forma.
mas muito dentro de um planejamento de carreira, ou seja, você pensa nisso no trabalho de pequeno, curto e médio prazo, né? Para entender que você está querendo chegar ali na frente, né? Que é você construir a sua autoridade como profissional que tenha uma remuneração que seja compatível com o trabalho que você desenvolve. Né? Se você é um professor ou uma professora de dança qualificado, não faz sentido você receber 50% daquilo que você produz. Né? Você tem que receber inteiro. Nem que esse valor dessa hora-aula seja conversado, seja negociado, mas é o valor integral. Né? E aí é isso, né? Eu descobri que essa coisa dos 50% realmente não vale a pena de jeito nenhum para mim, né? Quando eu entendi que, na verdade, eu não estava só dando aula, né? Porque a gente ainda podia pensar assim, tá, você vai vir aqui na minha escola e aí você vai dar uma aula de 60 minutos, cada aluno aqui paga, estou colocando nesse preço, né, imaginário médio, cada aluno paga R$100 por mês para fazer 2 aulas na semana, então são 8 aulas no mês. E aí, por cada uma, né, dessas matrículas, cada uma dessas pessoas em sala de aula, eu vou te pagar 50%. Não é só isso que acontece. Fosse só isso, ainda estaria pouco, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Porque eu não entrego só 50% do meu trabalho. Eu entrego 100% ou mais. Quem faz aula comigo já sabe. Eu sou aquela professora que fica depois do horário. Eu sou aquela professora que manda material extra. Eu sou aquela professora que manda WhatsApp, que está na cola do meu aluno, da minha aluna. Eu vou para casa pensando no caso daquelas pessoas. Eu vou estudar uma forma de conseguir ajudar mais aquela pessoa. Poxa, aquele quadril ainda não chegou, o que eu posso fazer? Então, não é só aquela hora trabalhada, é muito mais. E a gente está falando de via de regra, não de via de exceção, o que significa dizer que, para além dessa hora trabalhada, você tem o seu deslocamento, ida e volta, que eu vou colocar por baixo 1 hora de ir, 1 hora para voltar, se a gente estiver nas grandes capitais, como Belo Horizonte. Você tem a sua alimentação, nada disso é previsto no pagamento, e você tem a responsabilidade de dividir a captação do público com a escola, o que eu não considero como uma função do professor. Então, na verdade, é muito mais do que dar uma aula de 1 hora, né? Para você poder receber 50%. Ainda tem instituições que pagam menos. Né? Então, assim, realmente me parece que é hora da gente olhar para essas coisas e da gente, como profissional, começar a dizer como é que a gente quer ser pago. Porque o grande problema que eu ouço muito de algumas colegas é que é assim, mas é chato, né? A gente tem que ficar falando para os outros. Isso deveria, as próprias instituições é que deveriam ter esse bom senso e mudar essa forma de pagar a gente. Gente, a vida não é assim. Somos adultos e adultas, né? A gente opera no sistema capitalista. As empresas, elas querem faturar em cima da gente, seja como for. Não dá para contar com o bom senso das pessoas. Quanto a gente não aprender a se posicionar como profissionais de alguma coisa, o mercado de trabalho não vai mudar para a gente. Mudar para melhor, que eu digo. Porque tem mudado para pior. A gente cada vez mais tem tido contratações que são assim, é de rir para não chorar, entendeu? Cada vez mais você vê profissionais convidando outros profissionais para trabalhar de graça. Como é que você trabalha de graça, gente? O que é isso, trabalhar de graça? Por que a gente acha normal a manutenção dessas coisas ainda hoje? Né? Então, se não formos nós, né, as pessoas que estão ali na ponta, né, para a gente poder repensar o nosso mercado e revogar esse lugar, isso não vai acontecer do lado de lá. Então, é uma parte chata, né, filho?
é uma parte chata, mas ela é necessária no nosso trabalho, né? E é nisso que eu tô insistindo. Então, eu me lembro de uma história recente, onde pra mim foi assim, mais uma vez uma confirmação, né, daquilo que eu acredito em se tratando de remuneração, que é onde receber porcentagem não vale a pena pra mim mais. Eu acredito que não vale a pena pra ninguém. Recentemente eu fui chamada para poder fazer uma substituição de uma semana em uma instituição, onde eu tinha que dar 20 horas de aula ao longo dessa semana. Entre segunda e sexta-feira eram 20 horas trabalhadas, então eram mais ou menos 4 horas por dia. Mais o meu deslocamento de ida, mais o meu deslocamento de volta. E o pagamento era porcentagem por aluno. Então, assim, o aluno que ia, eu recebia, o aluno que não ia, eu não recebia. Tudo bem, fizemos essa parceria, né? Eu estava com a disponibilidade de horários na época, isso não iria interferir no meu planejamento de trabalho corrente, aceitei o trabalho. No final de uma semana, o pagamento que eu recebi foi o mesmo para a aula que eu dou na minha casa 1 hora por semana. Então, o que eu recebi trabalhando 20 horas para os outros foi a mesma coisa que eu recebo trabalhando 4 horas por conta própria. E não é só com relação ao número de horas, né? Ou seja, eu recebi o mesmo valor para trabalhar 4, 5 vezes menos. Também com relação ao número de alunos. Eu precisei dar aula para um monte de alunos nessas 20 horas para poder chegar a esse valor que, trabalhando com um aluno, 1 hora por semana, eu produzo por conta própria. Que é que vale mais a pena para mim? Se trabalhando com vários alunos eu consigo divulgar o meu nome para várias pessoas, trabalhando com um aluno eu consigo desenvolver esse aluno radicalmente, profundamente. E essa pessoa me indica para outra, que me indica para outra, que me indica para outra. Por quê? Por causa do resultado do trabalho, que é visível no corpo dessa pessoa. E aí, óbvio, né, gente? Quando você trabalha, outra história que eu lembrei aqui agora. O dia que eu fui trabalhar numa instituição de dança em Belo Horizonte, muito famosa, que pagava por hora aula. Isso eu já tinha pouco mais de 10 anos trabalhando como professora, até então trabalhava por porcentagem, achava que isso era normal, porque esse era o praticável em todos os lugares. Caio nessa instituição super famosa, grande, que me paga hora aula. Na época, só mais de 10 anos atrás, me pagava R$52 por hora aula, mais o meu transporte ida e volta, ônibus ida e volta. Então aquilo foi um choque para mim. Eu falei, uau, isso é possível. Isso é possível. Se tinha uma pessoa na sala de aula, se tinha 20, o valor da minha hora aula era o mesmo, mas era a minha hora aula, ou seja, eu não estava trabalhando mais dependente do número de alunos que estava na sala. Eu sabia o valor daquela hora do meu dia. E aí eu recebia o meu vale transporte para ir, para voltar, podia lanchar na instituição e podia fazer aula de outros professores que me interessassem. Olha a mudança drástica de sair de um lugar onde eu recebia a metade de cada aluno que entrava ali. Os alunos que entravam ali, via de regra, eu é que colocava ali dentro. E eu vou para um outro lugar onde a captação é da escola, é daquele lugar. Eles me pagam fechado o valor da hora trabalhada, me dão o vale transporte, alimentação e eu posso fazer o curso que eu quiser ali dentro. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu nunca mais voltei atrás e trabalhei regularmente para receber por hora aula. Só trabalhos esporádicos. Por quê? Porque a qualidade do meu trabalho cresceu exponencialmente.
Quando eu vi a disposição que eu estava levantando para poder trabalhar, quando eu vi a alegria e o foco que eu estava em casa para poder preparar aquelas aulas, quando eu vi o número de cursos que eu passei a fazer para me qualificar para trabalhar naquele lugar, e depois não foi aquele, passou a ser aqueles no plural, naqueles lugares. Quando eu vi o tanto que eu estava crescendo e me melhorando como profissional, eu falei, é isso, aqui eu me sinto valorizada. Não é eu me sinto, eu sou valorizada. É o caso da exceção e não da regra de instituições que são sérias, inclusive no sentido de pensar a remuneração de seus profissionais, porque consideram eles como profissionais que são, porque consideram eles como pessoas fundamentais para o desenvolvimento e a manutenção positiva da empresa deles. Então, quando eu vi que isso é possível, tanto quanto é possível receber por porcentagem, eu fiz a minha escolha. Eu falei, eu não quero receber por porcentagem mais. Como trabalho fixo, não. Como extra, sim. Extra. É sempre bem-vindo. Sempre e quando não tenho que desmarcar nada da minha agenda. Ou seja, encaixou na minha agenda, ok. Então, esse é um convite que eu faço, para os meus colegas e as minhas colegas de trabalho, para a gente poder pensar um pouco a respeito disso. Eu quero muito saber de vocês, o que vocês pensam disso. As coisas que eu coloco aqui, elas vêm todas da minha experiência profissional, da minha e dos meus colegas. Já vou abrir, filho. Mas elas não são uma verdade absoluta, tá? Eu não trago nada disso como uma verdade absoluta. Deixa eu só abrir pro gato aqui, que ele tá chamando demais. Não se trata de verdade absoluta, se trata de experiência vivida e das observações que eu faço disso. Como que a partir das minhas experiências e como que a partir da observação da experiência de colegas de trabalho, eu comecei a repensar a minha atuação como professora de dança, e hoje eu recebo quase 7 vezes mais do que eu recebia antes, quando eu operava em outras lógicas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Como que a gente pode, pelo menos, dobrar o nosso faturamento. E aqui eu já trouxe um exemplo. Quem assistiu a live toda já vai conseguir pescar aqui como que, através de uma experiência só, é possível não só pensar, mas é possível concretizar isso. Você dobrar o seu faturamento com dança, dando aulas de dança. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês. Eu volto essa semana com mais lives. Essa semana a gente tem mais convidados para poder trocar uma ideia. Então, curta essa live. Essas coisas, elas são importantes, gente. Eu vou pedir sempre por aqui, tá? Sempre que possível, curta as lives, deixe os seus comentários, envie a live para pessoas que vocês acham que elas podem gostar. Porque todo esse engajamento aqui das redes sociais, ele é importante pra gente. Hoje em dia que a gente está nas redes sociais, sem mais e sem menos, né? Então, é isso. Um beijo grande, boa semana para todo mundo e até a próxima live.